E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela e bem-vindo a mais um videozinho daquele pequeno quadro, os gibis que eu amei. E hoje com vocês nós temos Super-Homem. E por que essa edição tá aqui? Qual é a razão de eu amar essa edição? É simplesmente a história e as coisas que vieram com ela. E quando eu digo a história, eu não estou falando tanto da história da revista. Vocês vão notar que em muitos vídeos deste quadro a questão não é tanto o que a revista trouxe, embora muitas vezes o que ela trouxe tenha sua relevância, mas é a maneira como ela chegou a mim. É essa a história. E este Super-Homem aqui é o Super-Homem número 25, uma edição de 4/7/86, da época do lombadinho aqui, né, da lombadinha quadrada. Tá bem detonadinha, tá bem destruidinha, até porque essa revista aqui me acompanha desde que eu era garoto, né? Eu tenho essa revista aqui há muito mais de 10 anos, muito mais mesmo. Já andou muito, já viajou por 2 estados, já passou por muita coisa, já passou mais de 1 ano, 2 anos, se não me engano, longe de mim, jogada num canto onde estava a minha coleção, até que eu pudesse colocar tudo junto de novo na minha casa. E eu mantenho ela até hoje. E qual é a história dessa edição? Bom, primeiro a maneira como eu a adquiri. Eu já mencionei a história dessa revista aqui brevemente num outro vídeo. Certa vez caiu nas minhas mãos um formatinho do Homem-Aranha, nos mesmos moldes, lombadinha quadrada. Inclusive era um formatinho em que o Homem-Aranha enfrentava o Escorpião. Eu li aquela história, eu gostei muito dela e de certa vez conversando com um amigo meu, ele tinha algumas edições do Super-Homem que ele havia acabado de conseguir. E entre elas estava essa. E eu vi essa capa, Tragédia e Paixão, o destino de Zenith. E cara, eu fiquei curioso. Eu achei a capa interessante. Eu achei misteriosa essa cabeça gigantesca ali atrás. E eu queria saber o que estava acontecendo. E conversa vai, conversa vem, a gente trocou. Eu dei aquela edição do Homem-Aranha para ele e ele me deu essa edição do Super-Homem. E eu acabei descobrindo um bocado de coisas com essa edição. Em primeiro lugar, não era a minha primeira edição do Super-Homem, e isso aqui foi algum tempo depois de eu ter comprado o primeiro gibi em banca na minha vida que eu comprei, que foi uma edição do Super-Homem. Tem vídeo aqui no canal, desse mesmo quadro, inclusive, você pode procurar aí, né, que foi o primeiro gibi que eu comprei numa banca, a primeira vez que eu fui a uma banca comprar um gibi, aquele foi o primeiro gibi. Né? Mas foi a primeira edição de lombadinha quadrada do Super-Homem que eu tive. E ela me trouxe 2 personagens que eu nunca esqueci e que eu gostei pra caramba. Um deles, o próprio Zenith. Eu gostei demais desse super-herói, cara. A história era escrita pelo Paul Levitz e os desenhos do Jim Starlin, que a gente sabe que o Jim Starlin é fera, né? E eu gostei demais do Zenith, cara. Eu achei a arte fantástica. Isso numa época em que a gente prestava bastante atenção na arte, muito mais do que no roteiro. Mas eu, particularmente, não prestava atenção em quem fazia a arte. Mas eu gostei demais da arte, eu achei muito show. E esse personagem com esse uniforme todo azul, com estrela amarela, né, no peito, cabelo loiro e um cajado, cara, ele me chamou a atenção demais. Eu achei ele muito legal, eu achei a estética muito legal. E eu fiquei fascinado, eu queria saber mais sobre ele. Esse quadro aqui em especial, por alguma razão, sempre me lembrou o Star Fox da Marvel, né? A aparência do personagem aqui, ó. E eu devorei essa história, eu devorei. Ele na capa já me chamou a atenção. Me chamou a atenção o fato de que ele era o regente de um império, porque pelo menos ele deveria ter assumido esse império na época que ele não veio a assumir. Que ele já teve um uniforme vermelho. E a história é muito boa. Esse cara, o mentor, que na verdade desenhado dessa maneira pelo Starlin,
lembra muito, pelo menos a mim, lembra muito o próprio vilão principal da história, que eu também não conhecia e que foi outra coisa que eu vim a conhecer. Este cara aqui, Mongul. Eu nunca tinha ouvido falar nesse vilão. Na época eu lia razoavelmente pouca coisa da DC. Eu lia muita Marvel. Eu preferia a Marvel. Eu conhecia pouco da DC, curiosamente. E olha que, como eu disse, o primeiro gibi em banca que eu comprei foi o Super-Homem. E eu não conhecia esse personagem. Eu não conhecia o Mongul. E ele também me impressionou sobremaneira, principalmente pelo gigantesco nível de poder que ele parecia ter. O cara era poderoso demais, o cara era muito fodão e aquilo me chamou muita atenção. Quando o Super-Homem finalmente surge na história, tudo só fica mais interessante. A história realmente ganha em interesse, ganha em dramaticidade e me chamou mais a atenção ainda que o Super-Homem, nessa revista, nessa história, ele confessa que já tinha enfrentado o Mongul antes e que tinha sido derrotado pelo Mongul. E cara, isso me impressionou ainda mais, me impressionou sobremaneira, porque nós estamos falando do Super-Homem em uma época em que o Super-Homem era simplesmente overpower geral. Estamos falando antes da reformulação do John Byrne, antes do Super-Homem ficar um pouquinho mais viável, um pouquinho menos, né, overpower, um pouquinho menos invencível, que o Super-Homem chegou a ter uma fase em que as histórias realmente não tinham graça de ler, porque você sabia que o cara não ia perder, né? Quem poderia vencer o Super-Homem? Não tinha. Então, isso era antes dessa reformulação, e descobrir um super-herói ou super vilão, tanto faz, no caso aqui foi um vilão, que tinha poder o bastante para até vencer o Super-Homem, me impressionou. Porque a gente tinha sim essa noção de que o cara era muito overpower. E aí ele enfrentou o Mongul no quebra-pau muito legal, muito bem desenhado, muito bem escrito, diga-se de passagem. Não se podia esperar outra coisa, principalmente do Starling. E essa cena aqui, cara, ó, essa cena aqui é muito icônica. O Mongul simplesmente moendo o Super-Homem de pau, né? E olha a frase. Mesmo sabendo que eu era mais poderoso, insistiu em lutar. Meu, o Mongul simplesmente era descrito como mais poderoso que o Super-Homem e ele realmente venceu o Super-Homem. Deu um pau legal no Super-Homem. Outra coisa que me deixou terrivelmente impressionado. Saber da existência de um vilão capaz de descer o cacete no quase onipotente Super-Homem, conhecer um novo personagem, tudo isso junto fez com que eu amasse esse gibi. Tanto que nunca mais me desfiz dele, tenho a mesma edição até hoje e adoro. É uma das melhores edições do Super-Homem que eu já li, sem que sequer ela tenha grande importância cronológica, vamos dizer assim. Não é uma edição especial, não é uma história mega reveladora, pelo menos até onde eu sei. Mas é uma história gostosa de ler, fantástica e que na época me trouxe impressões que eu jamais pensei que teria. Até a capa eu curto muito, cara. Esse amarelo com o Super-Homem, o Zenith, o Mongul na capa. Depois ela trazia uma história do Arqueiro Verde. Essa história, inclusive, tem o roteiro do Elliot Maggin e a arte é do Neil Adams com o Dick Giordano. Arte muito boa, uma historinha que eu não achei nada demais, não curti muito na verdade. Como na época eu não curtia, na verdade, a maioria das histórias do Arqueiro Verde, não era muito fã. Tem uma carga dramática enorme aqui e tal, mas não curti, cara, não vou mentir que curti. Depois tinha uma dessas histórias que eles gostavam muito de fazer, né? Vendo futuros alternativos e coisa e tal para personagens, principalmente para o Super-Homem. Temos aqui um Super-Homem muito debilitado, de cadeira de rodas, e uma explicação muito louca para como ele ficou assim, né? Argumento do Léo Dorfman e a arte do Schwal e do Anderson. Historinha típica da época, historinha bem datada, né? Historinha, o tipo de coisa que só se escreveria na época, nada demais,
nada importante, inclusive com o Super-Homem indo embora do planeta, porque ele agora se sentia inútil, porque a tecnologia do planeta estava tão avançada que ele não precisava mais salvar ninguém. É muito louco, né, cara? É o tipo de coisa que na época se produzia. Aí tinha a Ametista, a princesa do poder, com argumento do Dan Maiskin e Gary Cohn, e desenhos do Ernie Collan. Não gosto, nunca gostei da Ametista. Historinha, pra mim, bem desinteressante. Não gosto nem da arte, pra ser sincero. Nem a arte me agrada. Ao todo e ao cabo, resumindo, enfim, é um dos gibis que eu faço questão de manter. É um gibi pelo qual eu tenho um amor enorme. É realmente um gibi que eu amo, única e exclusivamente por causa da capa, da história, das pequenas descobertas que eu fiz e deste cara, o Zenith, que desde aquela época se tornou um dos personagens que eu achei mais interessante no universo da DC. E se você gostou, deixa like.